Quando você está nu, você está nu. Você não tem nenhuma indumentária, nenhuma característica de uma persona, né? De uma falsa pessoa, aquilo que você acredita ser. Olá, pessoal. Meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre o livro Ansiedade e as formas de lidar com ela nos contos de fada de Verena Castro. Hoje nós vamos falar sobre o conto Paletó Cinza. O conto fala sobre o medo e a transformação de uma filha que tenta se livrar das amarras do pai. Era uma vez um rei que tinha 3 filhas. Determinado dia, ele saiu para caçar e se perdeu na floresta. Vagou por muito tempo sem encontrar o caminho de volta. Então, quando estava anoitecendo, ele encontrou o homem coberto dos pés à cabeça com um paletó cinza. Na interação com o rei, Paletó Cinza ofereceu-lhe uma questão. Ele indicaria o lugar, né, para encontrar o caminho de volta para casa, mas em troca, o rei deveria entregar a primeira coisa que ele visse ao chegar em casa. O rei aceitou a proposta porque, na cabeça dele, quem ele iria encontrar seria o seu cachorrinho. E ele iria deixar o cachorrinho ir, entregá-lo ao Paletó Cinza sem muitas problemáticas, sem muitas questões. Todavia, quem ele encontrou foi a sua filha mais nova. É importante salientar que cinza é uma cor nebulosa. Ela fica entre o dia e a noite e ela expressa aquela pessoa que não tem muitos desejos, não tem muita animação. Ela é apática, ou seja, ela é cinza. O rei aceita a proposta e segue para o castelo. Quando lá chega, vê a sua filha mais nova vindo em sua direção para o desespero de um pai. Ele pede até sinaliza para que ela fique lá, mas ela acaba vindo. E então ele lhe comunica a grande questão, né, do conto. Ela deve ser entregue ao Paletó Cinza às 8 horas da manhã do dia seguinte. A princesa, muito resiliente, simplesmente veste o seu vestido de seda preto e espera o seu amado, entre aspas, né, o seu prometido chegar. Às 8 horas da manhã, Paletó Cinza chega com a carruagem maravilhosa e leva a princesa até o castelo. O castelo fica dentro das montanhas. Eles andaram na carruagem durante um bom tempo e quando chegou em uma montanha, a montanha se abriu e a carruagem entrou. E lá dentro estava o castelo do Paletó Cinza. Dentro havia comida, tudo que você imaginar, ouro, vários quartos. Mas havia uma condição para a princesa. Paletó Cinza deu a ela a chave do castelo e ela teria acesso a tudo, menos a um quarto determinado que ela não devia entrar de forma nenhuma. A garota curiosa começou a investigar cada parte do castelo, abrindo todas as portas, até que chegou ao quarto proibido. Ela estava tão curiosa, tão sedenta, tão ansiosa que abriu a porta. Quando ela abriu a porta, ela avistou quem? Paletó Cinza, em uma forma e transfiguração que ela nunca conseguiu imaginar. E ela simplesmente fica muda. Paletó Cinza, ao encontrá-la, diz: minha criança, o que você viu dentro daquele quarto proibido? Paletó Cinza pergunta, né, mais uma vez, o que ela vira no quarto. Ela não consegue responder. Então ele simplesmente diz: já que você não pode responder o que você viu lá, você vai ser punida. Ele arranca-lhes as roupas, ela só fica com um anel e um colar de ouro, e ele coloca numa figueira no topo da montanha. E ela não deve descer de forma nenhuma, tem que ficar lá na figueira, até que os corvos comam, né, a sua carne. E a princesa vai ficar castigada na figueira. Ali, naquela região próxima, tinha um príncipe que organizou uma caçada. Os príncipes começaram a ver algo errado naquela figueira por causa do latido dos cachorros. Ele mandou 2 servos subir para ver o que era. O primeiro servo sobe e ele vê, não consegue enxergar a princesa. Ela lhe dá um anel, ele volta. O segundo, criado da mesma forma, sobe, não vê a princesa e ela lhe dá um anel. Na terceira vez, o próprio príncipe vai lá para ver o que é e ele vê a princesa. Ela lhe dá o colar de ouro, mas ele a faz descer e cobre o seu corpo, porque ela está nua. Na casa do príncipe, ela ganhou roupas suntuosas e bastante ornamentos, né, para ressaltar sua beleza. O príncipe, observando a beleza daquela princesa, resolveu casar com ela imediatamente, só que ela ainda não falava. Aqui é importante salientar que estar nu, estar pelado é uma situação de vulnerabilidade. Mas no conto de fada, quem está pelado está nas condições apropriadas para começar a crescer, né? Quando você está nu, né? Ou seja, você não tem uma roupa, por exemplo,
uma capa que simboliza ser um rei ou um caçador, entendeu? Quando você está nu, você não tem nenhuma indumentária, nenhuma característica de uma persona, né? De uma falsa pessoa, aquilo que você acredita ser. Agora, a princesa, uma vez saindo, né, da figueira, que a figueira simboliza renascimento, né? Ela está nua ali, sem nenhuma indumentária, nem fala. Ali ela está pronta para aprender, né, se desenvolver. A princesa e o príncipe estavam felizes. De repente, a princesa engravidou, né? No entanto, determinada noite, quando foram atrás do filho da princesa no castelo, ele havia sumido. Um ano se passou novamente, a princesa engravidou novamente e a história se repetiu. Quando foram ao castelo, né, lá no quarto para ver o príncipe, ele também havia desaparecido. A rainha ficou muito horrorizada e muito angustiada, dizendo que aquela princesa era muda, era um ser estranho encontrado na figueira e que ela comia os próprios filhos. O rei, o príncipe, né, não quis saber disso, achou isso uma conversa para lá e continuou. E um ano se passou novamente, a princesa engravidou e aconteceu a mesma coisa. O seu filho desapareceu. A rainha chama a princesa à sua presença e ali questiona: o que você fez com seus filhos? O que aconteceu com seus filhos? Você não consegue falar e provavelmente engoliu seus filhos. A princesa, muito angustiada, não podia falar, não conseguia falar. Assim, sem se defender, sem se poder falar para se defender, a princesa foi condenada à decapitação. E assim ela seguiu ali, prestes a ser executada. A princesa tem a sua condenação interrompida por uma carruagem. Na carruagem estava o paletó cinza. E assim, quando ele chega perto dela, ele pergunta: o que você viu no quarto escondido? A princesa responde finalmente: eu vi o paletó encantado. Naquele momento, o paletó afirma que não foi a princesa que pegou os filhos, ela não engoliu os filhos. Na verdade, ele havia sequestrado as 3 crianças porque elas lhe pertenciam. E naquele momento, Paletó Cinza se transformou num príncipe lindo e os dois casaram e foram felizes para sempre. A diferença agora é que eles não iriam mais morar no castelo dentro da montanha. O castelo agora estava em cima da montanha, no alto da montanha. Esse conto ilustra a relação incestuosa entre pai e filha. Lembrando que a relação incestuosa não precisa ser o ato em si, né, entre um pai e uma filha, mas são alguns desejos que estão encobertos, algumas fantasias eróticas que existem no inconsciente e que aquilo de alguma forma vai gerar emoções conflitantes, principalmente a ansiedade, né, no pai, tanto no pai quanto na filha. Aqui, o pai entrega a própria filha para salvar a sua pele. De forma análoga, um pai que vive esse complexo, né, da questão do incestuoso, ele ali acaba pegando a sua filha simbolicamente e aprisionando a si, né, para que ela não se desenvolva e ele possa sempre tê-la por perto. E quando entrega o paletó cinza, esse paletó cinza numa via de mão dupla pode ser ele entregando a filha para se proteger, para não ficar remoendo a culpa, mas também o paletó cinza pode ser um alter ego do próprio pai, né, que deve a filha ficar com ele, vamos dizer assim. Por outro lado, a filha, né, também tendo uma relação incestuosa com o pai, quando ela tem uma visão do paletó cinza no quarto, ela não consegue falar, ela fica muda. Por quê? Ela não pode falar, né? Aquilo ali é aberração. Você sentir desejo sexual pelo próprio pai não é uma coisa muito bonita de se falar. E às vezes nem a pessoa entende o que está acontecendo, por isso fica mudo. Então é uma relação muito complexa e ambígua que causa muita ansiedade. O paletó cinza representa durante o pai e a filha basicamente a mesma coisa. O paletó cinza durante o dia ele é transparente, ele não é visível, ele só aparece à noite. O pai, em meio à floresta, ali estava perdido, sem saber muito bem o que fazer. Enquanto anoitecia, o paletó cinza vem para ele e oferece que ele saia daquele lugar, daquela floresta, né? Daquele lugar. A floresta geralmente simboliza o inconsciente. Então o pai estava perdido em meio ao seu inconsciente, sem entender muito bem o que estava acontecendo com ele. E quando o paletó cinza oferece, né, ali aquela troca, ele aceita de prontidão. O paletó cinza, ele simboliza a sexualidade reprimida, é um monstro invisível durante o dia, mas à noite ele está lá. E já olha como a dualidade do paletó cinza é interessante. O mesmo paletó cinza que vive ali vive à noite, né? Representa esse desejo, essa sexualidade reprimida. Ele é o príncipe, né? Ele é o príncipe lindo que pode fazer a princesa se desenvolver e crescer, entender as suas angústias, os seus traumas, né? Os seus complexos.
Aqui podemos observar a saga, né, para o crescimento da princesa. Ela de imediato vai para onde? No castelo dentro, né, da montanha, que simboliza o arquétipo da grande mãe, o inconsciente, né? Ali onde ela vai passar a sua saga de transformação. Ali ela encontra o quarto proibido. Esse quarto proibido esconde o desejo, né? Tudo aquilo que o consciente reprimiu, os desejos sexuais incestuosos pelo pai, tudo aquilo que não é resolvido está lá escondido e ela não consegue falar, né? E ela só vai conseguir falar quando ela vai passar pela transformação, ou seja, ela vai perder toda a sua roupa, toda a sua indumentária que pode caracterizar a persona. Em seguida, ela é enviada, né, para a figueira simboliza a fertilidade e o crescimento, e ali ela vai começar uma nova jornada para se identificar como mulher, entender os seus desejos, as suas ânsias sexuais, para assim aprender a se relacionar com o outro, com o ânimos, né, com o príncipe. Em relação ao pai, o pai, ele acredita que vai sacrificar somente o cachorro, ou seja, a sua sexualidade, mas ele tem que aprender, se desprender ainda de algo mais precioso para ele, que é a própria filha. Ele precisa deixar a filha ir e seguir o seu caminho de individuação, né, de descoberta da sexualidade com outro ser que não ele. Então é um processo que todo pai, né, deve passar por isso. Lembrando que as relações incestuosas não remetem só a relações sexuais. Essa proteção do pai de achar que só ele é capaz de prover, né, o cuidado e que nenhuma outra pessoa é capaz de fazer. Isso é uma relação em que acaba ofuscando, oprimindo, né, prendendo a filha ali com ele, né? Então isso aí é algo perigoso. Tem que deixar a filha ir, tem que deixá-la ir. Aqui devemos respeitar a saga do consciente em busca de si mesmo, em busca de conhecer a si mesmo. A princesa não fala porque ela está nesse processo de maturação, de entender o que está acontecendo com ela. E ela perde os filhos justamente porque ela não está em condições de se relacionar com o novo que é o príncipe, o novo que é os filhos. Mas de repente ela é posta numa encruzilhada em que ela tem que deixar, ou ela deixa morrer a si mesma, ela enfrenta quem ela é, enfrenta para que seja uma nova pessoa. E aí ela fala, né, o que ela viu no quarto, ou seja, ela realmente entendeu as emoções, maturou as emoções e ali ela fala o que realmente é. Eu vi o paletó cinza encantado. A questão do ficar mudo e do falar é crucial para entender o conto. A princesa precisava entender a sua jornada, entender o seu problema para que ela pudesse nomeá-lo. Uma vez nomeando, perdeu o medo. Aquilo ali já não tem mais, né, tanto problema para você. Essa jornada causa muita ansiedade. Separar do pai, no caso da filha, e separar da filha, no caso do pai, é uma jornada que causa ansiedade. Ambos estão perdendo, né, uma ligação forte. E essa ligação é necessário que a filha se separe do pai para que ela possa encontrar o seu príncipe, o seu marido, e assim siga a sua própria jornada, a sua própria individuação, consiga fazer as escolhas por si mesmo e assim guiar a própria vida. Interessante que eu não tenho pai, não tive pai, meu pai se separou da minha mãe quando eu era bem jovem, tinha 2 anos, né? Então eu não sei muito bem como trabalhar, como se processa essa relação, né, entre pai e filha. Por isso que eu falei exatamente o que o conto fala. Mas aqui no capítulo, né, então Paletó Cinza, em que a Verena Castro faz a análise, ela traz a história de uma mulher, né, que ela tem uma relação incestuosa com o pai, e o pai dela já havia morrido, mas ela não conseguia se relacionar com nenhum outro homem. Ela achava o sexo bom à noite, mas durante o dia ela achava o sexo nojento. E ela não tinha muita capacidade de se relacionar. Ela foi para a terapia, né, de repente ela conseguiu observar que ela sentia um desejo incestuoso com o próprio pai. Ela mesmo dizia que ela era a filha preferida do pai. E aí, quando ela entendeu essa emoção, ela começou a enxergar, né, a sexualidade dela como sendo algo normal, algo puro. Porque é aquela coisa, gente, se você sente desejo pelo seu pai, o sexo vai ser realmente nojento. Ao mesmo tempo que vai gerar prazer, você vai sentir prazer, por outro lado ele vai gerar repulsa, porque moralmente falando, né, isso é errado, você se relacionar com qualquer pessoa, né? Nossa sociedade é exogâmica, nós temos que ter relações com o sexo oposto e o sexo de outra pessoa de fora, né? No caso aqui, a mulher, ela passou por um processo, entendeu? E nomeou o que ela estava sentindo, né, pelo próprio pai. E aí ela ficou livre para ter um relacionamento
e o sexo vai ser uma coisa boa de dia e de noite, né? Ou seja, o paletó cinza, ele não é visível ao dia, porque durante o dia a gente não pode, o que é incestuoso, o que é proibido não pode ser dito durante o dia, assim como o paletó cinza não é visto durante o dia, né? Só à noite, aí os impulsos, os instintos são mais fortes do que qualquer pregação moral, vamos dizer assim. Mas uma vez entendendo o desejo, entendendo a situação, a mulher se desprende daquela amarra e pode seguir a sua vida livre, né, desse complexo. Então, gente, chegamos aqui ao fim de mais uma análise do livro A Ansiedade e as Formas de Lidar com Ela, no Conto de Fada de Verena Castro. Espero que vocês tenham gostado, estejam acompanhando essa série, né, que eu vou analisando cada capítulo. Em cada capítulo eu analiso um conto e eu espero que vocês estejam gostando. E vocês podem colocar aqui, dar um ok, compartilhe. Se você chegou até o final do vídeo, eu gostaria que vocês comentassem aqui: paletó cinza não é visto durante o dia.